Vamos aprofundar os nossos estudos dentro do direito civil. E nessa unidade você vai entender mais sobre o fato jurídico, ato jurídico e o negócio jurídico. O professor Jamil Hassan vai trazer exemplos para fixar melhor o conteúdo. Por isso, muita atenção. Olá pessoal, meu nome é Jamil Hassan e nessa nossa nova unidade nós vamos começar a falar de fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico. Jamil Hassan é pós-graduado em Direito Civil e mestre em Direito Difuso e Coletivo. É autor de diversas obras jurídicas e leciona há 17 anos em cursos de graduação, mestrado e preparatório para concursos públicos para as carreiras fiscal, jurídica e de diplomata. Fato jurídico e ato jurídico. Precisamos primeiro distinguir o que é um e o que é outro. Fato é um acontecimento qualquer. Ato é uma conduta, um comportamento adotado por uma pessoa. Fato, um acontecimento qualquer. Ato, um comportamento, conduta de uma pessoa. Quando falamos de fato jurídico, não é um acontecimento qualquer. Fato jurídico é um acontecimento que vai ter uma repercussão, que vai criar, modificar ou extinguir direitos. Isso é um fato jurídico, um acontecimento que cria, altera ou extingue direitos. Este fato jurídico pode ser dividido em fato da natureza ou em ato jurídico. Eu fiz um esquema aqui na lousa e quero que vocês acompanhem ele comigo. Vejam só. Fato jurídico é um acontecimento que cria, altera ou extingue direitos. Este acontecimento pode ser da natureza, como pode ser um ato jurídico. Vejam só. Eu consigo atribuir a responsabilidade por aquele acontecimento a alguém? Se a resposta for não, então eu vou dizer que é da natureza. Como assim da natureza? Eu não tenho responsáveis por aquele fato jurídico. Aquele fato jurídico não decorreu de nenhum comportamento, nenhuma pessoa concorreu para aquele fenômeno. Como ninguém concorreu, da natureza ou em sentido estrito, tanto faz. Vejam, sentido estrito ou da natureza é a mesma coisa. Agora, se este fato decorreu de um comportamento de uma pessoa, é porque este fato, na verdade, é um ato, porque aqui vai envolver o comportamento de uma pessoa. E a lei é categórica, qualquer tipo de pessoa, física ou jurídica, não há distinção. Vamos para exemplos. Choveu na cidade de São Paulo, ou vamos para a região, vamos falar de São Paulo mesmo. Choveu na cidade de São Paulo, uma chuva extraordinária que causou a inundação de vários bairros. Aquilo é um fato jurídico, porque a inundação vai interferir na sua relação de direitos. Você vai empobrecer, você vai gastar dinheiro para limpar a sua casa, comprar mobília nova, tal. Eu consigo atribuir a responsabilidade daquele evento a alguém? A resposta é não, não consigo atribuir. Como não consigo atribuir, então eu vou chamar aquilo de fato da natureza ou em sentido estrito. Agora, se eu falar que houve a concorrência de uma pessoa para aquele evento acontecer, aí aquilo deixa de ser da natureza e passa a ser um ato jurídico. Como ato jurídico, que é uma conduta de uma pessoa que cria, altera ou extingue direitos, este ato jurídico terá que ser necessariamente lícito. Todo ato jurídico terá que ser lícito. Pelo amor de Deus, não existe ato jurídico ilícito. Se aparecer na prova, o ato jurídico pode ser lícito ou ilícito. Errado. Nunca. Todo ato jurídico será necessariamente lícito. E existem dois conceitos de ato lícito. O lícito pode ser público e o lícito pode ser privado. Lícito público, fazer tudo aquilo que é permitido em lei. Lícito privado, fazer tudo o que não for proibido em lei. E o ato lícito poderá ser ainda subdividido em meramente lícito e negócio jurídico. Como assim meramente lícito? Você vai se comportar de acordo com a lei, só que o seu comportamento não cria, não altera, nem extingue direitos. É um comportamento estéril, neutro. Por exemplo, eu sou sonâmbulo.
Desculpem, eu não durmo bem. Eu tenho problema de insônia. E de madrugada é comum eu sair andar pela rua. A pergunta é, andar pela rua contraria texto de lei? Não. Logo é um ato lícito. Estou criando, alterando, extinguindo direitos com este comportamento andar na rua de madrugada? Também não. Logo, eu vou dizer que este meu comportamento lícito é meramente lícito porque ele não cria, não altera, não extingue direitos. Não há uma repercussão em direitos ou em patrimônio. É simplesmente estéril. Eu não desobedeço a lei, mas também não agrego nada. Aí eu chamo de meramente lícito. Mas, se esse comportamento que você adotar, criar, alterar ou extinguir direitos, este seu comportamento passa a ser chamado de negócio jurídico. O que é o negócio jurídico? É a manifestação de vontade. Você vai fazer uma manifestação de vontade que vai criar, alterar ou extinguir direitos. O que você fez foi um comportamento que não causa reflexo em direito de ninguém, meramente ilícito. O que você fez, criou, alterou ou extinguiu direitos de alguém. Você manifestou a sua vontade e com esta manifestação você cria, altera ou extingue direitos. Aí eu vou chamar de negócio jurídico. É essa a diferença. Então, um lícito se divide em meramente lícito, comportamento estéril, não desrespeita a lei, mas também não agrega nada, e negócio jurídico, que é a manifestação de vontade que vai criar, alterar ou extinguir direitos. Este é um quadro ainda muito simples. Eu preciso aqui colocar algumas informações muito próprias. Pessoal, onde nós poderíamos enquadrar aqui o ato ilícito? O ato ilícito ele está mais ou menos aqui, abaixo do lícito. Só que percebam que eu não ligo ato jurídico ao ilícito. Não posso ligar estes dois. Esta ligação não existe. Sabe por que não? Porque o ato ilícito, ele não é um ato jurídico. O ato ilícito, ele é antijurídico. Por isso que eu não posso ligar ato jurídico ao ilícito. Ilícito é antijurídico, é contrário à lei. E o que o Código Civil estabelece como ato ilícito? Pessoal, eu disse e vou repetir. O Código Civil é uma legislação patrimonial inserida num sistema capitalista. Logo, o ilícito aqui, para o direito civil, está configurado por duas situações. Descumprir a lei. Você descumpre a lei. E com esse descumprimento da lei, você vai causar prejuízo. Aí eu falo que você praticou um ilícito civil. Descumpriu a lei, causou prejuízo, é ato ilícito, porque no sistema patrimonial, no sistema capitalista, ninguém pode causar prejuízo a outra pessoa. É simples. Vamos ver exemplos de como enquadrar situações peculiares aqui. Vejam, nós temos um amigo aqui entre nós, que eu não vou citar o nome dele, e ele vive gesticulando para mim, acenando e tentando atrair a minha atenção, mas este menino, tadinho, está passando por uma dificuldade financeira e acabou instalando na casa dele um tal de Gambinete, ou Cat Channel. Fez uma ligação clandestina para roubar sinal televisivo. Eu pergunto, ele está descumprindo a lei? Claro que está. É crime de furto, inclusive. Ele está causando prejuízo a alguém? Está. Então, esse seu comportamento, além de descumprir a lei, causa prejuízo. Logo, é um ato ilícito. Quando ele assistiu esta aula, ele se arrependeu do que fez e resolveu regularizar a sua situação, telefonar para a empresa de TV a cabo e efetivamente pagar pela assinatura. Quando ele fez isto, ele acabou de celebrar um negócio jurídico, porque ele manifestou a sua vontade, criando, alterando ou extinguindo direitos. Nesse nosso exemplo, criando direitos. Aqui. E se ele desistisse de todas essas situações e resolvesse assistir canal aberto, sinal público? Se ele captar o sinal público, será algo meramente ilícito. Canal aberto meramente ilícito, TV por assinatura negócio jurídico, Cat Channel, aquelas ligações clandestinas, será o nosso ilícito. Perfeita a classificação aqui? Não se esqueçam nunca, quando estivermos falando de fato jurídico, isso porque é um acontecimento que cria, altera e extingue direitos. Se houve a participação de uma pessoa, aquilo vira um ato jurídico. Se foi um evento incontrolável, caso fortuito, um evento da natureza, aí é da natureza mesmo,
ou em sentido estrito. Se for um ato jurídico, ele terá que ser necessariamente lícito. E sendo lícito, meramente lícito, negócio jurídico. Vou repetir. Ilícito não é ato jurídico. Ilícito é antijurídico, é contrário à lei. Agora, para ver como isso pode aparecer em prova, vamos fazer uma prova aqui da Funiversa de 2009, para o cargo de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. E diz lá, acerca dos fatos jurídicos, assinale a alternativa correta. A. Os fatos jurídicos voluntários independem da vontade do homem. Pessoal, se é voluntário, é porque depende da vontade do homem. Isso é uma questão de redação. Logo, a alternativa A nem precisa ser lida, eu já sei que está errada. B. O ato-fato decorre da ação ou conduta humana lícita que gera consequência jurídica. Exatamente, cria, altera ou extingue direitos, é uma consequência jurídica. Ainda que a pessoa não tenha vontade que os efeitos se verifiquem. Correto, pode ser que a pessoa não queira aqueles efeitos, mas eles vão acontecer porque ele manifestou a vontade. A alternativa B atende o enunciado. C. O fato ilícito para produzir efeitos submete ao plano de validade jurídica? Pelo amor de Deus, se é ilícito, ele não tem validade jurídica. Fora. D. O decurso do tempo constitui ato jurídico em sentido estrito? Não, claro que não. Sentido estrito é da natureza. E. O dever que tem o pai de cuidar do filho que acabou de nascer configura exemplo de fato jurídico dispositivo? Claro que também está errado. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e vamos continuar este tema, que é importantíssimo para o nosso concurso público ou para o nosso exame de ordem nas próximas unidades. Só para lembrar, exame de ordem, fato jurídico, até contratos, em média são 50% das questões em direito civil. Logo, não percam as próximas unidades. Importante para nós. Até já. Muito bem. Na aba Minhas Dúvidas, entre em contato direto com o seu orientador e esclareça todas as dúvidas sobre a matéria estudada. Aproveite mais essa facilidade. Até mais.